Os 5 animais mais perigosos do mundo. Até o presente momento, pelo que se encontra à disposição do conhecimento humano, se tem um lugar verdadeiramente fantástico e repleto de criaturas interessantes, assustadoras e até mesmo perigosas, esse lugar é o planeta Terra. As nossas florestas, oceanos, rios e mares reservam uma infinidade de animais donos de características verdadeiramente potentes, que os credenciam a oferecer uma série de problemas às demais espécies, na incessante luta pela sobrevivência. A partir de agora, serão apresentados os 5 animais mais perigosos do mundo, elencados nesta lista por diferentes motivos, e descobriremos um pouco mais sobre esses bichos tão poderosos. Mosquitos. Quando uma lista de animais mais perigosos do mundo nos vem à cabeça, a maioria das pessoas faz uma associação imediata a cobras, onças, escorpiões, aranhas ou crocodilos. Geralmente, o ser humano costuma nutrir bastante medo com relação a animais que podem atacar quando alguém chega perto ou os coloca numa posição de ameaça. O que muita gente não sabe é que o mosquito é um ser de poucos milímetros e é o grande responsável por atacar bilhões de pessoas ao redor do mundo, seja no jardim de casa, na rua, nos campos, nas florestas ou dentro de um elevador. Diversas pesquisas realizadas com o objetivo de analisar as causas de morte em todo o planeta revelam que esse inseto é responsável, em média, por mais de 500 mil falecimentos todos os anos. As mortes causadas por essas pequenas criaturas estão frequentemente relacionadas com doenças como malária, febre amarela ou a dengue. A malária, por exemplo, é considerada a doença mais mortífera, provocada por a picada de um mosquito. Ela foi responsável por mais de 584 mil mortes apenas no ano de 2013. A Organização Mundial da Saúde estima que a cada minuto uma criança morra em decorrência da malária. Já a febre amarela provoca cerca de 30 mil mortes anuais. Hipopótamos. Os famosos hipopótamos, mesmo que sendo quase totalmente herbívoros, são considerados os mamíferos mais perigosos do nosso planeta, podendo representar mais perigo do que um leão ou até mesmo um crocodilo. Muito disso se deve ao seu instinto territorial, que faz com que ele considere o resto das espécies uma ameaça, além dos seus mais de 500 quilos de peso e suas presas poderosíssimas. Quando um hipopótamo abre sua boca gigantesca, formando um ângulo de 180 graus, os 2 dentes caninos inferiores dos machos são de colocar qualquer espécie para correr. Cada dente afiado chega a medir cerca de 50 centímetros. Calcula-se que algo em torno de 500 pessoas morram anualmente devido aos seus ataques, e não são poucos os registros de veículos inteiramente destruídos pela força desses animais durante safaris e demais visitas um tanto quanto invasivas. Crocodilos. Entrando de vez nos quesitos animais maiores do que nós, mais ferozes, mais fortes ou com dentes mais afiados, percebemos que de fato existem algumas espécies clássicas que representam um perigo real para as nossas vidas. Nesse caso, não podemos esquecer os crocodilianos, ou seja, um grupo formado por jacarés, crocodilos, gaviais, caimões e alguns outros. Aqueles que já deram de cara com um jacaré na vida real sabem muito bem o medo que esses animais impõem. E não é à toa que os crocodilos fazem parte dos animais mais perigosos do mundo. No total, existem 23 espécies de crocodilianos vivos no planeta. Ao menos a metade delas é considerada super perigosa para nós seres humanos. É preciso ter em mente que as principais razões para que os crocodilos nos ataquem são a fome ou o sentimento de ameaça com relação ao seu território ou aos seus filhotes. Se você se adequar a alguma dessas 2 opções, há grandes chances de que haja um incidente fatal. Cobras. Embora algumas espécies de cobras sejam bastante inofensivas e até certo ponto tímidas, existem diversas espécies venenosas
ou constritoras, que são aquelas que asfixiam a presa, que podem causar acidentes muito graves ao ser humano. No geral, estes répteis são animais de sangue frio e requerem uma série de requisitos em termos de segurança. O período de troca de pele é especialmente delicado devido ao enorme gasto de energia envolvido. Por conta disto, o animal pode se tornar mais irritável e violento. Para esse tipo de animal não oferecer riscos ao ser humano, que volta e meia tenta domesticá-lo, a recomendação é sempre manter o animal saudável, sempre alimentá-lo com presas mortas à temperatura ambiente e no mesmo local, evitando assim que ele confunda algum objeto com a presa. A estimativa atual da Organização Mundial da Saúde é de que as cobras matem cerca de 130 mil pessoas anualmente, seja em casa, na floresta ou à beira de um lago. Só no Brasil, todos os anos, são registrados mais de 30 mil ataques desses répteis. Mosca tsetse. A mordida deste animal, que possivelmente você nunca tenha ouvido falar, é uma experiência extremamente desagradável. Parecida em tamanho e em aparência com a típica mosca de frutas, a mosca tsetse é extremamente letal. Ao contrário do que se pode imaginar, essa mosca não preda como um mosquito, que pode inserir a sua fina língua diretamente no sangue, muitas vezes sem o alvo perceber. A boca dela possui pequenas serrilhas, que rompem a pele para poder sugar o sangue. O inseto se utiliza de uma grande tromba para picar animais vertebrados, incluindo os seres humanos. Para piorar a situação, várias espécies dessa mosca podem transmitir doenças graves. Uma das mais perigosas é causada por um parasita, a doença do sono ou tripanossomíase humana africana, THA, para dar o nome oficial. Sem tratamento, ela causa febres, enxaquecas e dores nas articulações, seguidas de vômitos, inchaço no cérebro e problemas para dormir. Estima-se que entre 20 mil e 30 mil pessoas são infectados todos os anos, a grande maioria na África subsaariana. Desse total, 10 mil morrem dessa doença que foi, ao longo de muitos anos, negligenciada pelos pesquisadores farmacêuticos. No início do século XX, várias centenas de milhares de pessoas eram infectadas por ano. Na década de 1960, a doença foi considerada sob controle e registrou números muito baixos, tornando sua propagação mais difícil. Mas nos anos 70, houve uma grande epidemia, que demorou 20 anos para ser controlada. A boa notícia é que desde então programas mais bem elaborados de rastreamento e intervenções antecipadas têm reduzido o número de casos. Em 2009 foram contados menos de 10 mil deles pela primeira vez, desde que os registros começaram. E em 2015, esse número caiu para menos de 3 mil, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, que espera que a doença seja completamente eliminada nos próximos anos. E esse foi mais que tenham gostado? Se quiserem fortalecer o canal, já sabem o que fazer. Deixem o seu like, interajam conosco por meio dos comentários e compartilhem o vídeo com os amigos. Se ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Nos vemos no próximo vídeo.